te amamos, Senhor. Te amamos, Espírito Santo querido. Te amamos, Pai. Amamos a sua palavra. Oh, Pai, obrigado por Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, oh, o nosso Redentor, Senhor. Não há ninguém como Ele. Não há ninguém que se compare a Ele. Seu amor dura para sempre. Ele nos amou, Pai, quando nós não merecíamos nada. Estávamos perdidos, Pai. Mas o Senhor nos atraiu com amor eterno. Oh, e podemos estar diante do Senhor hoje, Pai, sem medo, sem culpa e sem condenação, como se nunca houvéssemos pecado. Oh, nós te amamos, Pai. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por sua palavra. Ela diz que, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Não há preço nenhum a pagar. O preço foi pago. Oh, o preço foi pago. O sacrifício foi aceito. Oh, aleluia! O sacrifício foi aceito. Oh, aleluia! Te amamos, Senhor, te bendizemos, Pai. Obrigado por sua graça. Obrigado por sua bondade, Pai. Oh, nós te amamos, Pai. O Senhor prometeu, Senhor, que quando nós nos reuníssemos, o Senhor estaria no nosso meio. O Senhor também prometeu que a sua palavra não voltaria vazia, sem que antes ela cumprisse aquilo que ela foi designada para fazer. Vai ser assim nessa manhã, Pai. Vai haver milagres, vai haver salvação, vai haver libertação, vai haver intervenção divina. Ministérios vão ser levantados, Pai. Dons vão se mover no nosso meio. Oh, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Antes de você sentar, olha aí para o teu irmão e diga para ele: fica preparado. Obrigado, irmãos. Oh, aleluia. Vitor, se você puder ficar só um pouquinho. Aleluia. Glory. Thank you, Lord Jesus. Yes. Aleluia. Irmãos, nós estamos em um tempo tão gracioso, tão maravilhoso. Hoje pela manhã, quando acordei, fiquei pensando no pastor Bud, Harold Larai Bud Wright, o homem que Deus enviou essa nação para trazer essa visão que tem afetado a nossa vida, a nossa nação e muitas outras nações, e uma visão que afetou a minha vida, minha família, meu destino, e tem afetado essa região onde nós estávamos em cruzeiro. Ficamos tão felizes com tudo aquilo que Deus fez e com a resposta, né, que o povo de Deus deu também. Foi um tempo gracioso lá em Cruzeiro. E pensando a respeito dessa visão, e também de acordo com aquilo que eu tenho ensinado no Rema, eu estou ensinando no Rema lá em Taubaté, e tem sido um tempo maravilhoso de falar sobre a importância da palavra, a importância da doutrina correta, a importância da visão, sabe? E muitas vezes nós esquecemos de princípios que são importantes para a nossa vida. Sabe, eu digo princípios que na realidade que tem que nortear a nossa vida todos os dias. Sabe, eu não posso tratar comum aquilo que Deus nos ensina que é sagrado. Então é muito importante a gente rever princípios, né? Lembrar de coisas tão poderosas. E o apóstolo Paulo sempre diz, eu gosto de dizer, que é segurança para nós ouvir as mesmas coisas. Talvez aquilo que eu vou falar você já ouviu, mas amado, eu oro para que caia com grande revelação no seu espírito e que produza coisas poderosas nessa manhã, na sua vida, na sua família, amém?
Eu quero falar hoje pela manhã sobre o poder da visão e da sã doutrina. Fala assim, o poder da visão e da sã doutrina. Sabe, amado, a visão ela é carregada de poder. E a visão é de Deus, ainda que um homem recebe, Deus foi Ele quem deu. E a visão ela é carregada de poder para o cumprimento total dela, se nós formos obedientes a essa visão. E outra coisa importante é você entender e você saber que a visão que você está, ela carrega a doutrina sã, a doutrina correta, que é a doutrina da palavra de Deus. O verbo da vida, ele não é o detentor da sã doutrina. A sã doutrina vem de Deus, não vem nem de Jesus. Sabia disso? Eu vou te mostrar. A doutrina correta não vem de Jesus. Jesus disse, o meu ensino não vem de mim, vem de quem me enviou. Amém, irmãos? Agora, eu quero que você pense o quanto é importante você entender e você poder procurar nas escrituras, e quando você ouvir a palavra, você ser considerado como nobre, porque a Bíblia diz que os crentes de Bereia, eles eram a nobreza da sociedade naquele tempo, por eles conferirem nas escrituras aquilo que estava sendo dito. É nobreza, a Bíblia ensina, você saber aquilo que você está ouvindo, você entender a sã doutrina, você entender a visão que Deus te inseriu. Porque seria uma loucura, como a própria Bíblia nos diz no Evangelho de Mateus capítulo 15, de você descobrir que depois de anos de você estar envolvido em uma visão ou em uma doutrina, que você descobrir que ela é doente. Porque Jesus disse, bem profetizou Isaías a vosso respeito, vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E Jesus, ele diz coisas muito mais sérias nesse texto. Ele diz, e em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos que são de homens. Imagina depois de anos você descobrir que você estava envolvido em uma visão ou em uma doutrina que não era uma sã doutrina. Quantos entendem a importância de entender a sã doutrina? Porque se tem a sã doutrina, tem a doutrina doente. Então eu quero conversar com você nessa manhã sobre isso. E também valorizar a visão que nós estamos inseridos, que é essa visão que Deus nos colocou. Amém, irmãos? E eu sempre gosto de lembrar aquilo que eu tenho dito. A Sandra falou nos últimos cultos dela aqui atrás, um tempo atrás, a respeito desse texto de Mateus 7. Quero que você já abra lá comigo, por favor, Mateus 7, 24. Enquanto você abre, eu quero ler algo para você. Nenhuma estrutura pode ser edificada sem alicerces. Jesus discorreu sobre a insensatez ou a loucura de se construir uma casa sobre areia, e aconselhou-nos a edificar a nossa casa espiritual sobre a rocha eterna, que é a palavra de Deus. Sabe, amado, quando você vai conversar com um engenheiro, quando você vai conversar com um arquiteto, ou aqueles que estão trabalhando na área civil, você vai ver o cuidado que eles têm na implantação, né? No início da obra. Quando você vai ver um prédio sendo levantado, antes de um prédio ser levantado, todo o cuidado deles em verificar o solo. Na verdade, tem que se fazer uma sondagem, tem que se ver a fundação que vai ser estabelecida, porque sobre aquela fundação vai vir toda aquela carga de peso, toda aquela estrutura, não só física, mas depois humana também. Você está aqui comigo? Então Jesus, ele trata sobre esse fundamento, fazendo com que nós olhamos para a palavra de Deus como a sã doutrina, sobre aquilo que você vai construir a sua vida. Porque esse texto vai dizer que tanto aquele que construiu sobre a rocha e como a areia, vai vir chuva, vai vir temporal, vai vir tempestade, para os dois vai vir. Agora, qual é o segredo? É quem fundamentou a sua casa sobre a rocha eterna, que é a palavra de Deus. O fato de você fazer parte de uma igreja boa, de uma sã doutrina, de uma visão poderosa, não vai te privar de você sofrer ataques, de você sofrer situações que vão se levantar. E isso não é para uma pessoa, é para todos. Então eu quero que você entenda a importância de construir a sua casa sobre a rocha, a importância de entender o poder da visão que Deus te colocou, que Deus te inseriu, e também da sã doutrina, que é a palavra de Deus.
Sabe, amado, eu fico pensando, e eu quero que você pense comigo a respeito disso. Sabe, o maior milagre que um homem e uma mulher pode receber é um novo nascimento. Quantos entendem isso? É um novo nascimento. Sabe, quando nós olhamos para as Escrituras, a gente olha para Romanos capítulo 8, verso 11, não precisa abrir não, eu vou citar aqui para você. A Bíblia diz: se habita em vós o mesmo Espírito daquele que ressuscitou a Jesus de entre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou, que foi o maior poder que houve na humanidade, no planeta Terra, que foi o poder da ressurreição. Quando o Espírito de Deus tira Jesus da morte, ele diz: se habita em vós esse mesmo Espírito, a Bíblia diz, também vivificará o vosso corpo físico. Aonde esse poder habita agora? Dentro de mim e de você. Agora, muitas pessoas, por não conhecer a sã doutrina, elas questionam às vezes o caráter de Deus. Elas vão achar que doença é uma aprovação que Deus traz. Elas vão entender que situação financeira ruim é a vontade de Deus. Elas vão entender que certas situações que estão passando é para a glória de Deus, quando na verdade não é, por não entender a sã doutrina. Você está aqui comigo, irmãos? Por isso a importância de você saber, como líder, como pai, como ministro do Evangelho, a doutrina e a visão que você está inserido. Porque eu vou te mostrar daqui a pouco que isso é tão poderoso, porque não só afeta a tua vida, mas afeta a tua geração também. Porque uma visão vai ser passada, e isso vai ser passada para a sua geração, para os seus filhos, para os seus netos. E talvez, se a gente não conhecer essa doutrina, a gente comprometa toda uma geração. Por isso, amado, que você deve valorizar a visão que Deus te inseriu, e que você deve valorizar essa visão que carrega a sã doutrina que vem de Deus. E a sã doutrina, eu repito, ela não é do verbo da vida, a sã doutrina vem de Deus. Amém? Nós não somos uma igreja perfeita de maneira nenhuma, mas nós prezamos pela sã doutrina. Amém, irmãos? Você está aqui comigo? Agora, vamos olhar aquilo que Jesus disse em Mateus 7,24, sobre os dois fundamentos. O verso 24 de Mateus 7 diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, presta atenção, e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E essa casa é a casa espiritual, que é você, que não caiu, porque fora edificada ou fundamentada sobre a rocha, que é a palavra de Deus. 26. E todo aquele que também ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato ou louco, que edificou a sua casa ao longo da sua vida sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, presta atenção agora, sendo grande a sua ruína. 28. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. O que eu quero que você entenda, e que você olhe aqui ao verso 27, caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou. Mas essa casa desabou de alguém que também ouvia a palavra de Deus. Eu quero que você pense sobre isso. Não é alguém do mundo. A Bíblia está dizendo que alguém pode estar dentro da igreja, fazer parte de uma sã doutrina, e fazer a escolha de não construir a sua casa ou a sua vida com base naquilo que Jesus está dizendo, ao ponto de não praticar. Então é uma escolha que eu e você fazemos, não só de ouvir, mas temos que praticar, fundamentar a nossa vida, aquilo que nós ouvimos na rocha, que é a palavra de Deus. Porque quando o dia mal chegar, e ele vai chegar, e o segredo é como ele te encontra e aonde ele te encontra. Se está fundamentado na rocha,
Se a estrutura e o fundamento foi bem feito, pode ficar tranquilo. Pode vir os ventos, as chuvas e todo tipo de pressão. Você vai estar firmado na rocha que é a palavra. Não é situações, não é medo, não é demônio, não é principado, não é potestade ou qualquer outra coisa que se levante que vai derrubar você, porque você está firmado na rocha. Amém, irmãos? Quantos acham importante entender a importância da doutrina correta, da doutrina bíblica? Sabe, eu gosto do que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 4, o verso 1, Paulo, quando ele escreve ao seu verdadeiro filho na fé, ele diz algo muito poderoso, ele diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. E ele diz para Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão o que? A sã doutrina. Pelo contrário, essas pessoas cercar-se-ão de mestres. Agora, que mestres? Segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Você está aqui comigo, irmãos? Por isso que Paulo diz: prega a palavra, fala da sã doutrina, deixa a visão conhecida, ao ponto de que até quem passa correndo saiba o que está escrito. Prega a palavra, fala da palavra, fale das coisas lá do alto, pense nas coisas lá do alto. Você precisa estar seguro, você precisa estar firme naquilo que Deus tem para a sua vida. Mas você precisa saber se aquilo que você está ouvindo é a doutrina correta, é a visão, se essa visão é carregada de poder mesmo. E você pode julgar pelos frutos a visão que você está. Julgue essa visão pelos frutos dela no país e fora do país. Vê se essa visão ela pensa só em dinheiro. Vê quantas igrejas estão espalhadas no Brasil. Vê quantos missionários estão ao redor do mundo sustentados. Vê quantas obras estão começando. Vê quantos ministros estão sendo levantados e treinados por essa visão, que carrega a sã doutrina. E ainda dentro dessa visão, dentro dessa igreja, ainda você pode julgar a sã doutrina. É de Deus essa palavra. Você se torna nobre, você faz parte da nobreza por conferir. Rapaz, essa visão é de Deus. Essa visão é bíblica. Eu posso fazer com que minha família se chegue nesse lugar e fique à vontade. É lícito investir no reino de Deus o dinheiro. Amém, irmãos? Eu fosse você, se sentiria privilegiado. Não é de fazer parte de uma igreja perfeita, de uma visão perfeita, mas de uma igreja que zela pela sã doutrina, e que você pode julgar essa visão pelos frutos e dizer: é de Deus. O diabo não apoiaria aquilo que está sendo feito. Aleluia, irmãos. Então essa é a minha garantia de fazer parte dessa visão. E Paulo, ele deixa claro que se eu não pregar essa visão, se eu não deixar claro essa visão, se eu não pregar a sã doutrina, o que vai acontecer no meio desse povo? Pessoas, elas vão depois de um tempo, elas não suportarão o que é a sã doutrina. E a Bíblia diz que essas pessoas, pelo contrário, elas vão se cercar de mestres, segundo aquilo que eles acham que é certo, não de acordo com a sã doutrina. E a Bíblia diz, segundo as suas próprias cobiças, segundo o que eles pensam e o que eles acham, não é segundo o que a Bíblia e a doutrina correta diz. E a Bíblia diz que é como sentindo coceira nos ouvidos. Sabe, nesse texto nós vemos a seriedade que a palavra de Deus trata do ensino correto e da doutrina sã. O texto é claro ao afirmar que existe uma doutrina correta e sã, ao passo que existem mestres que ensinam doutrinas diferentes da correta. É óbvio que se existe uma sã doutrina, também existe uma doutrina que não são corretas e puras. E é importante perceber que a sã doutrina
por definição, é única. Já as erradas podem e sempre serão variadas. Diga amém, por favor. Ventos de doutrinas, lembra? E quando a gente olha para o livro de Tito, capítulo 2, o verso 1, Paulo ele escreve, ele diz: tu porém, fala ao que convém a sã doutrina. O que ele está dizendo? Não inventa moda. Amém, irmão? Você está aqui comigo? Ele diz: fala o que convém a sã doutrina. Amém? Porque é a sã doutrina que Deus está apegado a ela, a palavra fiel. Amém, irmãos? É muito poderoso entender isso. Então a doutrina correta é uma doutrina anunciada por Cristo, recebida da parte de Deus. E nós podemos ver isso no Evangelho de João, capítulo 7, e no verso 16. Olha o que a Bíblia diz, no Evangelho de João, no capítulo 7 e no verso 16. Jesus, ele é interrogado e a Bíblia diz: respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu. Ele está dizendo: o meu ensino ou a minha doutrina não é minha, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina correta, da sã doutrina, da palavra de Deus. Não tem como fazer a vontade de Deus se não for por meio da palavra de Deus, da sã doutrina, da visão que Deus nos deu. Diga amém, por favor. Eu sei que eu estou pregando bem, eu sei que não é um culto de voar a cadeira, mas é um culto de consolidar coisas dentro de você. Amém, irmãos? De você se segurar na cadeira e falar assim: graças a Deus. Aleluia, que bênção saber que eu estou fazendo parte de uma visão que tem zelo pela sã doutrina. Que bom saber que aquilo que está sendo pregado não vai voltar vazio, vai se cumprir na minha vida, na minha família. Meus filhos e meus netos vão ser alcançados, porque a visão está sendo passada, a sã doutrina está sendo evidenciada. E o próprio Jesus disse: o meu ensino não é meu, mas ele vem daquele que me enviou. E aquele que quiser fazer a vontade dele, vai ter que conhecer. Não tem como fazer a vontade de Deus sem conhecer a vontade de Deus, a sã doutrina. Porque senão nós vamos achar que igreja é lugar de evento. Diga amém, por favor. Nós vamos achar que igreja é lugar de uma série de outras coisas, ao ponto de o próprio Jesus, num dado tempo da vida dele, ele chutar mesas e cadeiras, dizendo: o que vocês estão fazendo da casa do meu pai? Amém, irmãos? Amém. Aleluia. O Senhor é bom. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, como cristãos, não temos compromisso com doutrina de homens. Como cristãos, não temos compromisso com doutrina de homens. Amém? E eu e você precisamos lembrar sempre disso. E eu quero que você abra lá para você saber que está escrito Mateus capítulo 15. Aleluia. Eu sei que você conhece bem, você já me ouviu falar muito sobre isso, porque aqui vai discorrer exatamente sobre isso. Jesus e a tradição. Fala assim, tradição. Fala assim, costumes. Fala assim, de homens. Fala assim, Deus não tem compromisso com isso. Não é sério isso? Muito sério. Então vamos ver o que Jesus disse. Mateus capítulo 15, o verso 1, a Bíblia diz: então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Jesus, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam a mão quando comem. Amado, olha para cá, por favor. Eu quero que você entenda isso. Jesus, ele é interrogado por conta dos discípulos dele por não lavar a mão para comer. E o que mais me chama a atenção quando eu olho para esse texto, Jesus, ele nem titubeia, ele dá bem nas ventas desses caras. Olha o texto para você ver. Jesus, eu imagino que ele vira e falou: e vocês? Está preocupado por eles não lavar a mão e vocês transgridem o mandamento por causa da tradição de homens.
Não é sério isso? Olha aí o texto. Porque transgridem os teus discípulos quando não lavam a mão para comer. Ele, porém, lhes respondeu: porque transgride vocês também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição. Imagina depois de anos você descobrir que você faz parte de uma doutrina ou de uma visão, que ela é carregada de ensinos e preceitos de homens, que Jesus vai dizer: em vão vocês se reuniram naquele escudo para me adorar. Aleluia. E ele diz, verso 4: porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe. Olha que cachorrada desses caras. Eles não honram pai e mãe, e na lei diz que eles são punidos de morte, e estava preocupado com os discípulos de Jesus não lavar a mão para comer, por causa da tradição, do costume dos anciões. Você não tem que ter compromisso com homem nenhum que anda fora da palavra. Se eu pregar algo fora da palavra aqui, procura outra igreja. Pode ir embora daqui. Vai te trazer problema, vai trazer dano para a sua vida. Não fique em um lugar que a palavra não é primazia. Pode ser o verbo da vida, pode ser eu pregando. Se eu pregar for coisas fora da palavra, vai embora daqui. Deus não tem compromisso com homens. Deus tem compromisso com a verdade, com a sã doutrina. Eu me lembro do irmão Reagan, em um dos seus livros, ele escrevendo, e num dos seus momentos de oração, ele começa a agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus estava fazendo em seu ministério. E ele fala: Senhor, eu quero te agradecer. O Senhor tem me honrado, o Senhor tem honrado o meu ministério, o Senhor tem honrado a minha família. Senhor, muito obrigado. Lá. Ele falou: pode parar, para agora. Ele falou assim: o que foi? Você, o que eu tenho feito é honrado a minha palavra que você tem pregado. Sabe o que é isso? Deus não tem compromisso com o homem. Deus tem compromisso com a palavra. Eu velo, Jeremias 1:12, sob a minha palavra, para que possa cumprir. Amém, irmãos? Você está aqui comigo? Então, você deve se considerar feliz quando você entende que faz parte de uma visão que tem frutos, e você deve se considerar feliz que essa visão carrega a sã doutrina. E a sã doutrina, pega o que eu vou te dizer, se eu fosse você até escrevia, ela nunca vai te deixar numa zona de conforto. Pode ter certeza disso. Amém? E aí, aquele povo não honrava pai e mãe. No verso 5 ele diz: mas vós dizeis, se alguém disser ao seu pai e à sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, e jamais honrará o seu pai e a sua mãe. Esse mesmo texto diz: e assim, com esse comportamento que é o quê? Doutrinas e ensinos de homens, tradição, e assim invalidastes o quê? A palavra de Deus por causa da vossa tradição. Tem muita gente invalidando a palavra por causa de costumes que homens acham que é certo, né? E aí Jesus, ele cita, né, um texto poético, né? Eu acho lindo esse texto. Não é poético o verso 7? Olha que coisa linda, que poesia. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, Jesus, ele diz: seus hipócritas, vocês estão se reunindo à toa, porque o que vocês fazem não tem compromisso comigo. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o 9 para mim é o mais sério. Em vão vocês se reúnem ou fazem essas tradições, em vão me adoram, como? Ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E Jesus agora aqui, ele já está com o sangue lá em cima. E aí no verso 10 ele diz: e tendo convocado a multidão, todo mundo agora, ouça aqui, eu falei com eles, mas agora eu vou falar com vocês. Essa é a tônica aqui. Ele convoca a multidão, eles dizem: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. 12, então aproximando-se dele, os discípulos disseram: Senhor, o Senhor sabe que os fariseus ouvindo isso se escandalizaram, né?
Ele respondeu, deu outra na venta deles. Você ouça a palavra aí, vai espantar os irmãos da igreja. Ele vira para eles, olha o que ele diz aqui. Ele respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. A doutrina correta vai arrancar o que não presta. Ninguém aguenta, vai ter comichão no ouvido. Quem não quer mudança não aguenta a sã doutrina. Aleluia. Prazer, meu nome é José Roberto. Fui ungido para ensinar e pregar isso. Aleluia. Olha o que ele diz. Ele, porém, respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Aí a pancada vem. Deixai-os. Sabe por quê? Esses líderes são o quê? Ah, meu Pai. E eles são guias do que também? De cegos. Eu não quero, amado, fazer parte de uma liderança cega. E o que é liderança cega nesse contexto aqui? Ensinando doutrinas e preceitos, usos e costumes que são de homens que não está na Bíblia. O Senhor Jesus disse que essas pessoas são cegas. E quem segue eles são cegos também. E ele ainda diz, ora, se um cego guiar outro cego, onde vão cair ambos? Fala assim, no barranco. Então Pedro lhe disse, Senhor, explica-nos essa parábola. Pedro era melhor ter ficado quieto. Não, eu estou falando sério. Pedro, fosse ele, eu ficava quieto, porque a cipuada sobrou para todo mundo, e o cabeção ainda vai se levantar. Falou, Senhor, o senhor pode explicar melhor? Ah, meu amigo. Jesus, porém, disse, também vocês não entenderam ainda que está comigo? Como tem gente que está comigo há 10 anos e não pegou. Aleluia. Jesus, porém, lhe disse, também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado num lugar escuro? Você sabe do que ele está falando, né? Não precisa explicar isso não? Não precisa de exegese e hermenêutica aqui não, né? Ah, então tá. 18 diz assim, mas o que sai da boca, vem da onde? Do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus desígnios, como homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar a mão não os contamina. E eu imagino Jesus falando assim, entendeu agora, Pedro? Pedro, lógico, entendi, perfeito. Você está aqui comigo, irmãos? Então, quantos entende agora a importância da sã doutrina, de entender a visão que você está inserido, de ver os frutos dessa visão, de entender que Deus tem compromisso com a sã doutrina, e que se Ele tem compromisso com a sã doutrina, significa que a palavra de Deus, como sã doutrina, que é liberada, ela é carregada de poder, significa que ela não vai voltar vazia, Deus vai cumprir aquilo que ela foi designada para fazer. Tem poder envolvido nisso. Quando o seu pastor está pregando, quando sua liderança está pregando a sã doutrina, tem poder de cura, tem poder de salvação, de libertação, porque Deus está envolvido nisso. Amém, irmãos? Quantos acham importante isso? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus não era o único a apresentar uma doutrina. Sabia disso? Jesus não era o único. Sabe por quê? Eu posso te provar. Jesus, ele não era o único a apresentar uma doutrina, pois o diabo e os seus demônios têm as suas doutrinas também. Amém? Quer que eu te prove isso? 1 Timóteo capítulo 4.
o verso 1. Ora, 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma. Ele vai afirmar e ainda vai expressar com veemência. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Por que eles vão apostatar da fé? Porque eles vão passar agora da sã doutrina para obedecer o quê? A doutrina de demônios. Homens inspirados por demônios vão ensinar. Não é interessante que a sã doutrina tirou essa pessoa do império das trevas para o reino da luz, mas agora uma doutrina de demônio tira essa pessoa da sã doutrina, e eles agora começam a se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças. Ô Vitor, rapaz, me perdoe, obrigado, viu querido, daqui a pouquinho eu te chamo. Aleluia. Quantos acham isso sério? Sabe, eu quero que você pense hoje, nessa manhã, sobre a importância da palavra na tua vida. Não é simplesmente a Bíblia. Tem um texto que eu amo demais, eu já vou ler para você. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é toda inspirada por Deus. Não é só alguns versículos. Ela é toda inspirada por Deus. Amém? Aleluia. Os fariseus também tinham, a sua doutrina. E homens em geral as têm. Colossenses capítulo 2, 22 diz: segundo os preceitos e doutrinas de homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Eu quero que você pense sobre isso. Amém? Eu acho muito sério essas coisas. Então, no entanto, qualquer ensinamento que contraria as verdades estabelecidas por Jesus deve ser considerado o quê? Anátema, maldito. Amém? Condenado à destruição, ou seja, totalmente descartado ou desconsiderado por aqueles que decidiram seguir a sã doutrina da palavra de Deus. E eu gosto do que a Bíblia diz no livro de Hebreus, não precisa abrir, eu vou citar para você: não vos deixeis envolver por doutrinas variadas e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com a graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Ah, pode comer isso, não pode comer aquilo, sabe essas coisas? E a gente poderia entrar aqui em uma situação aqui bem delicada, mas não vou entrar não. Carne de porco, lá, e aí vai, não vou entrar nisso não, tá? Vamos ficar quietinho, melhor, né? Não é o que entra, é o que sai. Fala assim, doutrina de homens. Aleluia. Não se assusta não, amado. A palavra de Deus, a gente pode ter 50 anos de igreja, mas a palavra ela vai vir e ser renovada a cada manhã, para mim e para você. Aleluia. Então, amado, nós precisamos ter certeza do quê? Das coisas que cremos. Você precisa ter certeza das coisas que você crê. Você tem certeza que aquilo que você crê é de fato verdade? Tem certeza mesmo? Você tem conferido até hoje? Você tem sido nobre? Tem lido pelo menos a sua Bíblia? Toma cuidado para responder. Amém, amado? Agora, eu acho interessante, eu quero que você abra comigo em Gálatas, capítulo 1. Aleluia. Gálatas, capítulo 1. Oh, aleluia. Deixa eu abrir também aqui com vocês. Aleluia. Gálatas, capítulo 1. Olha que Paulo começa escrevendo: Paulo, apóstolo, não da parte de homens. Ah, meu pai. Não, pega isso, gente, me ajuda aí. Olha que Paulo já começa dizendo: aquele que recebeu boa parte, da revelação do Novo Testamento. Quando a gente começa com esse conceito, olhar as palavras de Paulo, eles falando: Paulo, servo de Jesus Cristo.
Paulo, o apóstolo, não da parte de homens, ele deixando claro que aquilo que ele recebe vem de Deus, sabe, sinalizando, sabe, vocês estão aqui não é por causa de mim, não é porque eu sou bom, é por causa daquilo que eu recebi, daquilo que eu carrego, amém? Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia. Verso 3, graça a vós, outros e pais, da parte de Deus nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso. Repita assim comigo, mundo perverso, ou sistema perverso, né? Segundo a vontade de nosso Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Então Paulo ele começa de uma forma bem, né, citando, colocando toda a responsabilidade para Deus, o chamado para Jesus, de homens sérios com ele endereça essa carta, graça e paz, isso e aquilo, mas agora vem a cipuada. Olha o que ele diz, admira-me que estejais passando tão depressa daqueles que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ah, meu Pai eterno. Quantos acham isso sério? Está escrito. Paulo está falando, está deixando claro, ele começa lindo a carta. Mas o que ele falou assim, rapaz, deixa eu me preparar aqui, deixa eu me cercar aqui de quem eu sou, de quem eu fui enviado, para que eu fui ungido. E ele falou assim, eu quero lembrar vocês que essa igreja quem começou foi eu. E vocês estavam indo bem. Agora o que me admira é vocês passar tão depressa para outro evangelho. Quem é que está ensinando vocês? Quem é o dito cujo influenciado por demônios? Isso é dentro da igreja. Amém, irmãos? Olha o que ele diz, o qual não é outro no 7, senão que há alguns que vos... Alguém que prega outro evangelho para você vai fazer o que com a tua vida? Te perturbar. O problema é porque você dá ouvido, você dá acesso. Agora, quando você tiver certeza da sã doutrina, e aqui vem uma orientação para você, quando você quer saber o que é falso, você não estuda o falso. Você estuda o verdadeiro. Mas você vê as pessoas ficam preocupadas com o falso. E aí começa a se cercar de mestres segundo as suas próprias cobiças. Amém? Não se cerca da sã doutrina. Agora, quem tem a sã doutrina, quando chegar algo falso, não, aqui não, por favor. Você não vai roubar aquilo que eu tenho com muito esforço conseguido. Chega, sai daqui, Satanás. Enfia o dedo na cara, seu demônio. Está querendo roubar a minha paz e a minha alegria? Porque eu quero te provar também, amado, que o que o diabo quer não é a sua casa, não é o seu carro. Ele quer roubar a palavra, a sã doutrina, que vai produzir resultados na sua vida. Amém? E eu acho isso importante de se tratar. E ele diz, né, que querem perverter o que? O evangelho de Cristo, não é nem o evangelho do verbo da vida, da Assembleia de Deus, do Brasil para Cristo, qualquer outra igreja. Essas pessoas querem perverter o evangelho de Cristo. Essas pessoas são anticristo. Não, eu não penso assim, eu acho que é assim. Você não tem que achar nada. Você tem que ficar com a palavra. O verso 8 diz, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que vos tenho pregado, como Paulo foi aquele que levantou aquela igreja, seja essa pessoa maldito ou anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que vocês receberam, no caso de Paulo, seja maldito. Agora, quantos acham que é importante deixar a visão clara? Quantos entendem agora o que Paulo falou? Timóteo prega, a tempo e a fora de tempo, a tempo e a fora de tempo. Sabe por quê? Vão se levantar no meio de vocês aí alguns. E eles vão pregar todo dia para eles, se você não pregar. Eles vão mandar mensagem, eles vão mandar vídeo, eles vão mandar link. Eles são bons nisso. Eles querem te perturbar.
Querem tirar você da sã doutrina que estava fazendo você crescer. E agora, por dar ouvidos a espíritos enganadores, se corrompe segundo as suas próprias cobiças. E começa a se cercar. E começa a fazer discípulos também. Agora começa a crescer chifre de também. Amém? É a Bíblia. É a Bíblia. Aleluia. Você está aqui comigo, irmãos? Amém. Quantos acham sério isso? Amém. Amém? Então, qual é o valor da doutrina para a igreja? Nós precisamos entender, precisamos ter certeza, plena certeza das coisas que cremos. Quando a gente olha para o Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 4, não precisa abrir, eu vou citar para você. Lucas, ele diz, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Quando nós olhamos para 1 Pedro 3,15, ele diz assim, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Quantos acham sério isso? As pessoas vão querer questionar a tua fé, vão querer questionar a sua doutrina que você segue, mas a Bíblia diz que você tem que estar pronto para dar resposta daquilo que você crê. Amém? Porque senão você vai receber umas visitas na sua casa, que eles pregam direitinho o evangelho deles. E tem alguns que falam assim, pastor, eles, olha, que palavra linda, viu? Eu até comprei uma revistinha. E eles falaram que se quiser eles podem vir dar estudo. Você deveria ter vergonha. Tem gente que levanta cedo para ir na sua casa te levantar de olho inchado. Ainda faz você comprar a revistinha. Amém, irmãos? Quantos acham sério isso? Amém? Glória a Deus. Agora, quais são as características da doutrina de Cristo? Você precisa saber, para você identificar o que é falso. Sabe, amado, isso aqui é rever, pregar de novo as mesmas coisas. Você precisa lembrar quais são as características, né, da doutrina de Cristo. A primeira coisa que eu quero citar para você, a doutrina de Cristo vem de Deus, não vem de homem nenhum. Amém? A outra coisa é que a doutrina de Cristo, ela pode ser provada como verdadeira. João, não precisa abrir, 7,17 diz, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se falo por mim mesmo. Isso é o próprio Jesus falando. Outra coisa, a doutrina, ela deve ser perseverada. Quer que eu te provo isso? Atos capítulo 2, verso 42, a Bíblia diz o quê? E perseveravam no quê? Na doutrina, não é nos costumes. E perseverava na doutrina de Cristo, amém? E perseverava na doutrina dos apóstolos, e aí sim, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não é para você perseverar nas comidas, no churrasco. Primeiro você persevera na doutrina, amém? O que te deve levar à comunhão é a doutrina, o que te deve levar à mesa é a doutrina, o que te deve levar à igreja é a doutrina correta. Diga glória a Deus aí, irmão. Que alegria fazer parte da doutrina correta, da visão de Deus. Amém? Nós estamos quase numa escola bíblica. Aleluia. Deus é bom demais, amém, irmãos? Outra coisa, temos que cuidar dela, da doutrina, sabe por quê? Para a nossa salvação. 1 Timóteo 4,16 diz assim, Paulo falando, tem cuidado de ti mesmo e também do quê? Da doutrina. Cuida de você e da doutrina. Cuida de você, Timóteo, e da doutrina. Porque se você fizer essas duas coisas, você não só vai se salvar, mas vai salvar os que te ouvem. Aleluia! Eu acho que eu estou pregando bem, irmão. Aleluia! Não é bom, não é sadio você saber, rapaz, o pastor é chato, mas ele prega a doutrina.
Cadê o Emiliano? O Emiliano não está aí? Não é bom, amado, você fazer parte da doutrina correta? Sabe, de você vir para o culto desanimado e a palavra te levantar. Oh, aleluia. Eu estou plantado no lugar certo. Minha vida está caminhando para o lugar certo. Meus filhos, minha família. É poderoso saber disso. Você não vem para a igreja porque não tinha o que fazer. Você sabe que vai ter alimento. Vai ter doutrina correta. E a doutrina correta, ela é toda inspirada por Deus. E a Bíblia diz que ela não só é inspirada, mas ela é útil. Então, às vezes, vai ter doutrina para correção. Não é verdade? Aleluia. Vamos aprumar hoje. Aleluia. Oh, que coisa boa saber dessas verdades, amado. Que nós temos que cuidar dela, amém? Porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Sabe, amado, eu já estou quase encerrando. Eu estou ensinando esse assunto, ele é muito vasto. Mas eu estou te chamando a importância de você, principalmente no dia, verbo da vida de missões, de você entender o poder da visão. E como é que você entende isso? Pelos frutos. Amém? Pode ver, essa visão chegou aqui em Guará. Não existia nada nessa cidade. Nós tínhamos poucas pessoas que não conheciam. Mas nós colocamos essa visão, pregamos essa doutrina, essa visão, e isso começou a crescer, tomar forma, e nós crescemos. Hoje essa visão, ela tem dado fruto em outras cidades. Então os frutos estão aí para saber se é de Deus. Amém? Porque doutrina errada não salva ninguém. Não salva nem quem está pregando e quem está ensinando. É o texto que diz. A pessoa está se enganando, por isso que é doutrina de demônios. Qual é a maior arma do diabo? Engano. E ele engana com o quê? Com meia verdade. Com versículos tirados do contexto. Sabe, amado, durante a minha vida, eu no início, por não conhecer a sã doutrina, por não entender verdades, eu fui ensinado a guerrear. A lutar com demônios. A brigar com principados e potestades. Quando você não conhece a sã doutrina, você vai fazer um monte de coisa errada. Me ensinaram alguns costumes que eu deveria ir para o monte para Deus falar comigo. É pecado ir para o monte? Não. Mas você não pode fazer de uma doutrina ir para o monte. Porque as pessoas dizem, mas Jesus ia para o monte. Por que ele ia para o monte? Porque a multidão não deixava ele só para orar. Era o único lugar que ele ficava só. Então ele deixava 9 discípulos no pé do monte com a multidão, subia com 3, e com os 3 ele falou assim, ficai aqui enquanto eu vou ali orar. Quando ele voltava, encontrava os 3 como? Igual alguns irmãos. As pessoas ensinaram costumes, usaram até textos fora do contexto, para dizer que para Deus te alcançar, você precisa de uma campanha. Aonde que está escrito isso? Você viu Paulo fazendo isso? Você viu Jesus ensinando isso? Você viu Pedro ensinando isso? Você viu Paulo orientando Timóteo? Timóteo, na sua igreja, faça algumas campanhas. Não tem na Bíblia, mas pegaram isso na velha aliança. Principalmente Naamã, o leproso. Sabe por que ele estava leproso? Então quem faz campanha, significa o quê? Que está o quê? É sério demais isso. Por falta de entendimento, as pessoas acham que tem que fazer algumas coisas para Deus alcançar. Se Deus precisa de fazer rituais para te alcançar, o sacrifício não valeu a pena. E eu sei que às vezes é difícil de ouvir essas coisas, mas tem pessoas enganadas dentro da igreja. E aí o evangelho não funciona, não é porque o evangelho não tem poder, é porque não está ouvindo a sã doutrina. Porque Deus tem compromisso com a verdade, com a palavra dele. Agora Deus quer que essa sã doutrina seja pregada e ensinada. Agora é bem verdade que muitas pessoas que ensinam essas coisas erradas, elas aprenderam errado também.
E nós não somos juízes para condenar essas pessoas. Agora, a nossa vida com a sã doutrina deve fazer o quê? Inspirar essas pessoas. Elas devem ver Jesus em nós. Falar assim, que evangelho é esse que eles estão ouvindo? É o evangelho de Cristo. Não é o evangelho do verbo da vida. Eu repito. Amém, irmãos? Por isso a importância de você estudar a palavra, ler a palavra, estar perto e próximo da sua liderança, porque só próximo você vai ver procedimento, fé, pureza, perseguição. Amém, irmãos? Paulo diz para Timóteo, de perto você vai ver a primeira coisa, o meu ensino. O que é isso? A minha doutrina, a minha visão. Só quem está perto, quem está longe vai achar um monte de coisa. Dá um glória a Deus aí, me ajuda aí, gente. Isso me abençoa tanto, isso me traz tanta liberdade, isso me traz tanta segurança para servir a Deus. Sabe, eu não estou numa religião, eu faço parte de um reino. Amém? E o que eu quero que você entenda aqui, essa sã doutrina, esse evangelho poderoso, é esse evangelho que um dia que você não conhecia nada da palavra, que você vivia uma vida no pecado, uma vida separado de Deus, alguém pregou essa sã doutrina, alguém anunciou a Cristo, e aí agora você foi alcançado por esse evangelho, você recebeu o maior milagre da tua vida, você foi transportado do império das trevas para o reino da luz. Então, se esse é o maior milagre, o milagre da ressurreição, o mesmo milagre que tirou Jesus do inferno, tirou você das trevas, é esse mesmo evangelho que quando você acolhe, e você continua acolhendo, quando acolheu naquele primeiro dia, esse mesmo evangelho, vai tirar você da dívida, vai tirar você da doença. Esse evangelho, ele é são, ele vai tirar você de todo e qualquer problema. Amém, irmãos? Não tem situação que você esteja vivendo que quando você crê nesse evangelho ele não te tire. Não importa, pode ser a pior situação. A pior situação foi a que você estava no mundo, no pecado, vendido nas trevas. Esse evangelho te tirou de lá. Você não conhecia nada dele, você só acreditou que era verdade e Deus te resgatou. Esse evangelho continua funcionando para as outras áreas. Por isso que eu digo, as nossas igrejas vão crescer, porque é o evangelho de Cristo. O povo tem fome, tem sede. Por isso que Paulo disse para Timóteo, continua pregando, insta quer tempo, oportuno não, pregue a palavra. O poder está na palavra, está na visão, na sã doutrina. Cante a palavra. Os músicos podem vir para cá. Nós precisamos entender e valorizar isso. Sabe, essa consciência que eu quero trazer para você nessa manhã. Valorize esse evangelho, a sã doutrina de Cristo que te tirou não só das trevas, mas vai te levar ao seu destino. Deus tem um destino para você. Enquanto você se alimenta desse evangelho, a sã doutrina, você está caminhando, amado, como diz aquele canto antigo, rumo a Canaã, aleluia, a terra prometida. Amém, irmãos? Esse evangelho é poderoso. Amém, irmãos? Só para encerrar, sabe, nós vamos entender o caráter da palavra de Deus. E dentro do caráter da palavra de Deus tem a integridade. Você precisa entender isso. Integridade é o que é qualidade do que é íntegro, digno, reto, correto, pleno, perfeito. E eu gosto disso aqui, inatacável. Pode falar o que quiser da sã doutrina, ela é inatacável. Ela não é palavra de homens, não é costumes de homens, é a palavra de Deus. Foi por meio dela que Deus criou todas as coisas. Amém? Então é poderoso entender isso. Agora olha o que a Bíblia diz a respeito da palavra, da doutrina correta. A lei de Deus é perfeita. Salmos 19, verso 7, a Bíblia diz, a lei do Senhor é perfeita. E ela ainda faz algo, ela refrigera. Ah, meu Deus. Pensa sobre isso. Coisas se levantaram contra você. E como é bom entender quem é a palavra. Ele.
o Verbo vivo, que se fez carne e habitou entre nós. Quando você se abre para a doutrina correta, você se abre para Cristo. Pode ser que você não saiba o que fazer, mas quando você pega a palavra, a Bíblia diz que ela é perfeita. E a Bíblia diz que ela refrigera a alma. Essa palavra mudou a minha vida, irmãos. Mudou a minha história. Como não pregar sobre isso? Como não ficar firme nessa doutrina e nessa visão? A Bíblia diz que ela é perfeita. Essa palavra, ela restaura a alma. E sabe o que ela faz mais? Olha o que ela diz. O testemunho do Senhor é fiel. E ela, a sabedoria, ela dá sabedoria aos simples. Vale a pena servir o Senhor, amado. Vale a pena você tirar um tempo para ler a palavra. E sabe, nós não temos desculpa. Você tem aplicativos que você clica lá e você pode ouvir a palavra. Você se alimentar da doutrina de Cristo, alimentar o seu espírito. Ele disse: as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Sabe, nessa manhã valoriza a palavra. Valoriza a palavra, irmão. Essa palavra te libertou. Essa palavra salvou a tua família. Essa palavra te deu filhos. A Bíblia diz que com amor eterno Ele te atraiu. Valoriza essas verdades, irmãos. Por isso que eu digo, valoriza culto. Você entende por que eu brigo quando as pessoas não vêm no culto? É por causa disso. Porque isso é tão forte dentro de mim. Eu tenho problema com isso. Sabe, ama a palavra. A Bíblia diz, ama a palavra, e ela vai te estimar. Ela vai te colocar no lugar alto. A Bíblia diz, filho meu, atenta para as minhas palavras. A Bíblia diz, inclina os teus ouvidos aos meus ensinamentos. Será isto saúde para o seu corpo e refrigério para a sua alma. E de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Você pode ficar em pé, irmãos. Oh, aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é imutável. Salmos 89, verso 34, a Bíblia diz: oh, aleluia. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Se Ele diz que Ele te abençoou, Ele não mudou. Você tem que pegar isso, irmãos. Não importa o que aconteceu, não importa o que se levantou, Ele disse: eu não vou violar a minha aliança com você. O que eu disse vai acontecer. Ele disse: eu velo sobre a minha palavra, para que possa cumprir. Sabe, amado, eu sou resultado de palavras. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Começa a agradecer a Deus. Levanta as tuas mãos, agradece a Deus.